mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Agradeço imensamente pelo convite do pastor André. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que vai se encontrar no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, em nome de Jesus. Prometo ser bem breve, aleluias. Que o Senhor venha falar grandemente em cada coração, aleluias, falar o que Ele quer, não o que eu quero, nem o que nós queremos, porque o Senhor fala da vontade, da maneira dEle, aleluias. Lucas 19, em nome de Jesus, aleluias. Lucas 19, que vai dizer assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira espinhosa para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para se hospedar, aleluia, na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, aleluias. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Aleluia. Vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia, pois Ele é santo. Glória a Deus. Quando olhamos para antes da passagem de Zaqueu, vamos ver que Jesus, aleluia, Ele tinha tomado seus 12 discípulos e tinha, aleluia, subido para Jerusalém. Mas quando Jesus sobe para Jerusalém, Jesus, aleluia, antes vai passar por Jericó. E quando Jesus, aleluia, Ele está perto, aleluia, de Jericó, vai falar a palavra do Senhor em Lucas 18:35, que, aleluia, tinha o cego Bartimeu no meio do caminho, aleluia, de Jericó. E quando Jesus está subindo para Jerusalém, antes ele passa por Jericó, vai ter um cego lá. E o cego, aleluia, ao ouvir falar de Jesus, aleluia, o cego Bartimeu vai começar a clamar. E quando o cego Bartimeu clama, aleluia, Jesus o ouve, aleluia, e cura aquele cego. E quando Jesus está entrando em Jericó, logo após, aleluia, curar Bartimeu, Jesus vai entrar, aleluia, em Jericó. Aleluia, Zaqueu, que era publicano. Quem era o publicano, mano? Publicano, aleluia, era o chefe dos publicanos, né? Que ele cobrava, aleluia, imposto aos judeus, aleluia. E quando Zaqueu ouve falar de Jesus, Zaqueu, aleluia, vai correr diretamente para uma figueira. Mas o que me chama a atenção é que Zaqueu era rico, aleluia, Zaqueu, aleluia, era tão rico, riquíssimo, que ele era comparado, aleluia, quero conjecturar aquele homem que foi até Jesus e perguntou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Quem lembra daquele jovem rico que também falou? E quando viramos aqui, vamos ver que aquele homem perguntou ao Senhor. Mas o que me chama
Mas a riqueza, aleluia, não preenchia o vazio de Zaqueu. Quando Zaqueu ouve falar de Jesus, aleluia, apressadamente Zaqueu vai correr porque ele queria algo que preenchesse o vazio dele, aleluia. Quando ele ouve Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Zaqueu, Jesus, aleluia, é maravilhoso, Jesus é perfeito. Eu quero conjecturar que Zaqueu pensou assim: eu também quero conhecer esse Jesus. Porque o dinheiro de Zaqueu não preenchia o vazio que ele sentia. O que eu, aleluia, tentava preencher em mim, querido, com amizade de pessoas não preenchia. E o que adianta, aleluia, estarmos sentados nesse banco e não conhecemos aquele que preenche o vazio? Porque, aleluia, nós temos que conhecer Jesus. Nós temos que querer conhecer Ele verdadeiramente. Eu não sei qual é esse mistério, mas é tantas pessoas sentadas em banco, mas não conhecem quem verdadeiramente é Jesus. Zaqueu queria conhecê-lo de verdade. E uma pergunta que eu faço para você nesta noite: você conhece ao Deus que você serve verdadeiramente? Aleluia! Por que adianta servir a Deus com lábios, mas o coração está vazio? Zaqueu queria fazer um sacrifício para Jesus. Sacrifício vivo. Qual era o sacrifício? Enfrentar aquela figueira espinhosa. Por quê, Ana? Porque a multidão vai dizer a palavra do Senhor que era grande. Quero conjecturar que, aleluia, Zaqueu era um anão, mas Zaqueu queria ver a glória de Jesus. Zaqueu, aleluia, era de pequena estatura, mas Zaqueu queria ver a glória de Jesus. Eu sou uma adolescente, mas eu quero ver a glória de Jesus. Ei, você é pequeno, você é pequena, mas você também quer ver a glória de Jesus. O que eu faço, Ana, para ver a glória de Jesus? Enfrente os espinhos, enfrente as batalhas, enfrente as guerras, enfrente o seu caminho espinhoso, aleluia. É fácil, não é? Mas Ele prometeu que seria conosco, aleluia. Se Ele prometeu, aleluia, se aleluia, até o fim Ele seria conosco. E nesse momento de espinho, Ele não te abandonou. No momento de espinho, Ele está indo de encontro a você. No momento de espinho, Ele não deixou Zaqueu, mas foi de encontro até Ele. E é no momento mais espinhoso que vemos a glória de Deus. Quando o testemunho, quando eu estou quebrada mesmo, eu estou indo para o culto só a graça. Eu estou indo, mas meu coração está quebrado. E adivinha, quando eu chego lá, é aí mesmo que o Senhor fala comigo. É aí mesmo, aleluia, que o Senhor vê, aleluia, que eu enfrentei espinhos, mas eu não desisti de ver a glória dele em minha vida. E Zaqueu enfrentou aquela figueira espinhosa e foi ver Jesus. E Jesus, aleluia, entrando em Jericó, Zaqueu em cima de uma árvore para ver Jesus. Jesus vai ver Zaqueu. E muitas das vezes, no meio dos espinhos, achamos que estamos sozinhos. Achamos que Jesus não está nos vendo. Achamos que no meio da batalha, no meio da tempestade, estamos sozinhos. Os 12 discípulos viram o que Jesus fazia, mas no meio da tempestade falam assim: acho que eu pereci.
Quando a luta está lá em cima, é porque a vitória, aleluia, está pertinho. Quando você entender, aleluia, que essas lutas são excepcional para você, aleluia, alcançar a vitória, você entenderá o que, aleluia, essa luta, aleluia, traz a vitória. Porque se não tiver luta, não tem vitória. Se não tiver espinho, aleluia, não tem, aleluia, coroa. Porque se não passarmos o que passamos aqui nessa terra, não vamos alcançar o galardão do céu. E ali, aleluia, Jesus vai ver Zaqueu e vai falar: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o Senhor está dizendo para alguém: você está passando por espinho, mas hoje me convém pousar em tua casa. A tua família está passando por espinhos, mas hoje me convém pousar em tua casa. Porque Ele está vendo o esforço de cada um aqui. Não é fácil, querido, chegar aqui no frio, sentar aqui, não é fácil. Porque muitos queriam estar aqui, aleluia, se não tiveram uma oportunidade. E muitos, aleluia, desistiram de estar por causa de um frio. É verdade. Muitos queriam, aleluia, agora estar sentado aqui, mas não tiveram oportunidade. E outros tiveram oportunidade, mas não quiseram. Mas o Senhor está dizendo para alguém: você não veio aqui em vão. Antes de eu sair da minha casa, eu falei: Senhor, se for necessário, o Senhor envia. Mas que o Senhor venha pousar na casa de cada um que estiver lá, pá. Que o Senhor venha falar grandemente a cada coração, Deus, que estiver lá. E não foi em vão que você veio aqui. Não foi em vão que eu e você, não foi coincidência, viemos aqui. Porque hoje convém, aleluia, Jesus pousar, aleluia, na casa de cada um. E qual é a casa de cada um, Ana? É aqui, ó, o interior. Porque aleluia, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se somos templo, somos casa do Espírito Santo. E hoje convém dele pousar na casa de cada um, a qual estava passando por espinhos, dificuldades. Hoje convém nele trazer calmaria. Aleluia. Então, aleluia, Zaqueu, ele vai descer daquela figueira espinhosa e vai se alegrar, porque Jesus, aleluia, iria pousar na casa dele. Mas o que me chamou bastante atenção é que aquela multidão que estava com Jesus, ela começou a murmurar. Por quê, Ana? Porque, aleluia, Zaqueu era chefe da sinagoga, dos publicanos, perdão, igreja. E Zaqueu era considerado um pecador, um errante, um falho. Zaqueu era considerado ladrão. Aí muitos olhavam e falavam: Jesus, você é santo, poderoso, misericordioso, que cura, que salva, que faz, vai pousar na casa desse homem pecador, Jesus. Mas Jesus não está olhando para os erros de Zaqueu. Jesus está olhando para o esforço de Zaqueu. Jesus não está olhando para o seu erro, para a sua falha, para o seu passado. Porque Isaías vai dizer: eis que faço coisa nova. E o Senhor queria olhar para o esforço de Zaqueu. Jesus não está olhando o teu erro, o teu passado, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele está olhando para o seu esforço de estar aqui de pé. É fácil, Ana, permanecer de pé? Não é. Mas o Senhor será contigo em todo momento, querido. O Senhor não vai te abandonar. Pode o homem te abandonar, pode, aleluia, a mulher te abandonar pelos seus erros, pelas suas falhas, mas Jesus sempre estará contigo, irá perdoar, aleluia, as suas falhas. E Zaqueu era considerado um homem muito pecador naquela época. Mas Jesus não quis olhar, como eu disse, para o erro dele, mas quis olhar para, aleluia, a pessoa que ele iria se tornar. Porque quando Jesus nos enxerga no mundo, Jesus não nos enxerga com o olho, aleluia, como um homem. Jesus não enxerga, aleluia, uma prostituta como nós enxergamos, mas ele enxerga ela como uma missionária. Jesus não te enxergou, pastor André, como um errante, como um ladrão. Jesus não te, aleluia, enxergou como uma mulher que
Jesus não enxergou Zaqueu como um homem sujo, como um homem pecador, mas enxergou Zaqueu como um homem, aleluia, queria fazer parte, aleluia, da promessa dele, da promessa que ele fez a Abraão. E então, querido, aquela multidão começou a murmurar. Você vai se hospedar na casa de um homem pecador, de um homem errante? Você vai fazer a obra na vida dele, aleluia, mesmo ele sendo assim assado. Mas como eu disse, Jesus não está nem ligando para quem você foi, mas Jesus está querendo saber quem você está disposto a ser, aleluia, a partir de hoje. Jesus não está olhando para quem você foi no passado, mas para quem você quer se tornar, aleluia. E então ali Zaqueu teve uma atitude de falar: Jesus, eu dou tudo que eu peguei dos pobres, quadruplicado. Aleluia. O que me chamou a atenção é que Zaqueu teve atitude. E o Senhor quer que cada um de nós tenhamos atitude nessa noite. Tenhamos atitude de ser cada dia melhores para a obra dele. Tenhamos atitude, aleluia, de dar glória mais alta ainda. Tenhamos atitude, aleluia, de chegar na casa dele e agradecer por mais um dia. Zaqueu teve atitude: Senhor, eu dou para os pobres. Aleluia, eu dou tudo aquilo que eu peguei. Aleluia, eu dou de novo, Senhor, se eu fiz algo. E o Senhor quer isso da nossa parte: arrependimento e atitude. Arrependimento, aleluia, e fazer de volta, e dar de volta o que ponhamos. E ali, aleluia, Jesus vai falar assim para Zaqueu: Zaqueu, hoje veio salvação na tua casa, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido. Eu não sei quantos Zaqueus estão aqui nessa noite. Eu não sei quantos Zaqueus, aleluia, que já errou, que já pecou, que já falhou. Mas nessa noite resolve ter atitude de arrependimento, atitude de fazer tudo aquilo de volta, aleluia, a qual errou um dia, quer reconciliar de novo. Eu não sei qual atitude que você tem que tomar de se reconciliar, de, aleluia, fazer de volta, aleluia, trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que você fez. Eu não sei qual atitude, querido, mas o Senhor não me revelou essa palavra em vão, porque hoje tem salvação na casa de cada um. E eu não sei, aleluia, como você tem se sentido em meio a esse espinho, mas eu digo uma palavra para você: hoje tem salvação na sua casa, porque esse espinho não é em vão. O espinho que Zaqueu sofreu, querido, não foi em vão, porque haveria salvação. Aleluia. Pastor André, eu não sei qual é o espinho que vocês têm sofrido aqui nessa obra. Eu não sei qual batalha vocês têm sofrido aqui para permanecer de pé. Mas, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que houve salvação. Aleluia, haverá salvação nesse ministério também. Eu não sei qual espinho que o Senhor tem enfrentado para permanecer essa obra de pé, mas haverá muita salvação aqui neste lugar. Haverá salvação para casa, aleluia, a casa de cada um que está aqui. Porque quando somos coluna em nossa casa, querido, sofremos muitos espinhos. Mas a palavra do Senhor para a vida de cada um é que haverá salvação. Persevere, aleluia, nessa figueira que você está enfrentando. Persevere, aleluia, nessa luta que você está enfrentando, porque lá na frente haverá salvação para a vida de cada um, aleluia, que está enfrentando espinho. Aleluia. E a palavra do Senhor é: persevere em meio aos espinhos. Aleluia. Sabe que tem alguém que não é da igreja, mas quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém, aleluia, que quer reconciliar com Deus? Porque para dizer para os irmãos que não é fácil, aleluia, andar com Jesus. Mas com Jesus no barco, pastor André, está difícil, imagina sem ele. Se com Jesus no barco balança, imagina sem Jesus, é aí que afunda. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia.
Se não tem palmas para Jesus. Aleluia. Aqui eu agradeço nessa oportunidade. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.